Olá, eu sou a Paula Aguiar, sou coordenadora do novo projeto de português para o 6º ano, Palavras Fora da Caixa. Palavras Fora da Caixa é, acima de tudo, uma aposta segura. É um projeto equilibrado, concilia uma vertente lúdica com uma postura um pouco mais séria, assegura uma aprendizagem contínua e gradual e é um projeto onde o professor encontra tudo aquilo de que necessita para dar resposta a alunos com vários perfis de aprendizagem, incluindo os alunos estrangeiros e aqueles que têm necessidades educativas específicas. Eu diria que talvez o melhor fosse explorar todas as questões em detalhe com as nossas autoras. Caras autoras, nestes cartões encontram algumas questões de colegas, também eles professores de português, do 2º ciclo do ensino básico. Cada questão deve ser lida por uma de vós para ser respondida em conjunto. Obrigada, Reis Editora. Vamos lá. Se calhar começo. Sim, pergunto. Há manuais que, por vezes, podem ser um pouco confusos para os alunos. Estão demasiado cheios, com muita cor e com tantos destaques que nem sempre é óbvio aquilo que é verdadeiramente importante. Que estratégias utilizaram neste manual para o tornar equilibrado? Olha, sem deixar de ser apelativo, porque eu acho que o nosso manual é muito apelativo, eu acho que a mais-valia é exatamente a organização, porque nós temos tudo muito bem estruturado, desde os diferentes tipos de texto. Desta vez enquadramos o texto não literário entre o texto narrativo, o texto dramático e o texto poético. Ou seja, é trabalhado ao longo de todo o manual, das 3 grandes unidades. Depois tivemos como guia as aprendizagens essenciais, os diferentes domínios, mas a organização que nós demos a cada uma das partes é fundamental para que os alunos também, cada vez que vão para a aula de português, saibam como é que a aula se vai estruturar. Portanto, temos um abre-caixa, onde o tema é introduzido, depois estamos dentro da caixa a trabalhar os diferentes assuntos que devem ser trabalhados. Todos os domínios. Convém também referir que temos, além das grandes unidades, temos depois a sistematização no final. Pois. Do gramática em caixa, gramática em caixa com e a leitura e exercícios de aplicação que eles podem fazer e podem fazer depois em casa. Também. E o leitura escrita em caixa. Olá! Sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto Palavras Fora da Caixa 6 da Raiz Editora. Este projeto está estruturado para apoiar a aprendizagem dos conteúdos essenciais do 6º ano de forma simples e gradual. Ao longo das unidades, texto narrativo, texto dramático, texto poético e os textos não literários, abordados ao longo das unidades, o manual proporciona uma abordagem integrada, mas leve e harmoniosa que abrange os diferentes domínios: oralidade, leitura, educação literária, gramática e escrita, conforme preconizado nas aprendizagens essenciais. Existe ainda uma rubrica dedicada à cultura, fundamental para o aprofundamento da sensibilidade artística dos nossos alunos. O manual inicia com a unidade 0, Explora a Caixa, que integra um teste diagnóstico em forma de jogo para aferir as aprendizagens de 5º ano dos alunos de forma lúdica. Os domínios da disciplina encontram-se explicitados ao longo do manual, orientando a exposição de conteúdos. No trabalho relativo à educação literária, o professor encontra, ao longo do manual, remissões para os guiões de leitura que pode encontrar no dossiê do professor. Aqui encontra-se igualmente o conto integral Palácio da Gramática, quem precisa de complemento oblíquo, acompanhado do respectivo guião de leitura que o professor poderá fotocopiar, caso assim o entenda, para os seus alunos. A rubrica Ainda te lembras permite a revisão de conteúdos de anos anteriores e, na rubrica Agora aprende, os alunos encontrarão os conteúdos novos de 6º ano. No fim de cada unidade, as rubricas Arruma a Caixa e Fecha a Caixa
possibilitam, respectivamente, a revisão dos conteúdos da unidade e a sua avaliação. Ainda no que diz respeito à avaliação, os professores encontram também elencadas ao longo do manual referências a recursos disponíveis no dossiê do professor. Testes de avaliação com 2 níveis de dificuldade, questões aula divididas por domínios para auxiliar na consolidação e avaliação. Encontramos ainda as secções Gramática em Caixa e Leitura e Escrita em Caixa no final do manual, que integram a síntese de todos os conteúdos com exercícios de aplicação. A partir do manual, o professor poderá aceder a todos os restantes recursos do projeto. De certeza que se recordam disto. Ora, vejam lá, estes autocolantes que ajudam o aluno a organizar a sua aprendizagem, ajudam o professor quando está a arrumar a caixa e a organizar o ensino dos alunos. Portanto, todos estes autocolantes que têm, passam por sistematizam todas as aprendizagens. Sim, todos os conteúdos. E no caderno de atividades estão contemplados não só exercícios de gramática, como temos exercícios de oralidade, de leitura, educação literária, sim, a escrita e, claro, obviamente, exercícios de gramática. Sim. A partir do manual, o professor pode, a qualquer momento, remeter o aluno para o caderno de atividades. Este contém fichas de trabalho de todos os domínios da disciplina. Integra um conjunto de autocolantes de síntese para o aluno colar no seu caderno diário. As soluções são destacáveis, permitindo uma utilização mais versátil. Além do caderno de atividades, o professor tem à sua disposição outras propostas para a consolidação das aprendizagens. Testes rápidos, questões de escolha múltipla sobre leitura, educação literária e gramática com grelhas de correção rápida. Revisão de aprendizagens. Caderno com revisões das aprendizagens essenciais de 5º ano, garantindo a consolidação dos conhecimentos anteriores. E ainda preparação para as provas moda, que consistem em 3 provas tipo em versão papel, também disponíveis em formato interativo. O projeto tem exercícios com diferentes graus de dificuldade que os alunos possam fazer no final da aula ou até como trabalho para casa e que permitam uma consolidação progressiva do conhecimento? Pois é, verdade que sim, não é, Susana? Porque nós somos professoras, sabemos aquilo que faz falta em sala de aula, por isso pensamos exatamente no caixa à medida. No caixa à medida, no todos incluídos, ou seja, nós temos exercícios para todos os perfis dos alunos, ou seja, alunos que tenham medidas adicionais, porque hoje em dia todos os temos dentro da sala de aula, não é? E portanto, para estes alunos não podem ficar à margem. E, portanto, temos que lhes dar também a oportunidade de eles trabalharem os mesmos textos dos colegas, obviamente com umas grandes adaptações em termos de exercícios, de atividades, não é? Sim. Mais à base de imagens, de perguntas mais simples e simplificadas, e temos o todos incluídos. Mais do que simplificar aqui o trabalho é exatamente ajudar o professor. Sim. Porque uma das grandes dificuldades do professor em sala de aula é efetivamente arranjar exercícios que se adequem ao perfil de aprendizagem e de funcionalidade dos alunos com medidas adicionais. E realmente esta peça penso que é uma mais-valia. O Caixa à Medida é um caderno especialmente criado para alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. Oferece materiais adaptados e simplificados, alinhados com a seleção textual do manual. Por outro lado, o Todos Incluídos é um caderno com atividades do manual simplificadas, destinado a alunos com medidas seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Há ainda, ao dispor do professor, o caderno de português de língua não materna, destinado a alunos cuja língua de origem não é o português. Vamos falar de nós. Vamos falar de nós. Bem. Olha, temos então aqui uma pergunta. Já foste vítima de bullying? Contaste a alguém? Queres contar?
essa peça é muito importante para trabalhar a oralidade, não é? E Sim. para uma coisa muito importante, que é os alunos saberem exprimir aquilo que sentem. As emoções são fundamentais de serem ditas, de serem explicadas, partilhadas. E eles têm imensa dificuldade em expressar aquilo que sentem. Eles Mas têm não muita sabem. vontade. Às vezes não Têm muita sabem vontade, dizer. mas depois também não têm tempo, não é? Muitas E se vezes. nós arranjarmos tempo, ao mesmo tempo estamos em sala de aula a trabalhar uma competência do Olha, português, isso é uma coisa. mas- Sabes que esta também- peça também tem um texto que é do Divertidamente, que pode ser trabalhado Tudo também está para falar ligado. de emoções. e é uma peça interdisciplinar. Exatamente. pode ser trabalhada em ser depois cidadania. Em cidadania também. Tal e qual. Sim. E mais. Olha, Portanto, esta chama-se vamos falar de Vamos nós. falar de nós. Muito Sim, bem. para que eles falem deles. E temos outra. Temos. Vamos relembrar. O relembra. Lembra? Isto serve para fazer revisões. Revisões, Pois. consolidação de conteúdos que já foram dados, não é? Exatamente. E que eles podem usar autonomamente. Porque temos aqui, por exemplo, a pergunta: refere o processo de formação da palavra sapateiro. Eu posso fazer esta pergunta e o meu colega que está a trabalhar comigo a pares, por exemplo, tem a resposta aqui. Portanto, saberá se eu dei a resposta certa ou não e pode me ajudar depois Exatamente. até a procurar a informação correta. Exatamente. Portanto, é uma Portanto- maneira de fazer revisões mais divertida. Mais divertido. Ainda há outra peça. Não, há outra. E então, desvenda a palavra. E essa chama-se É o desvendo à palavra. Desvenda a palavra. Desvenda a palavra. E Isto é temos para aqui, trabalhar vocabulário. sim, por exemplo, Pois. o honesto aprecia a veracidade dos factos e eles têm também a própria resposta aqui. Portanto, está para fazerem trabalhos a pares, em grupo. Depois o professor Exatamente. vai orientar a aula da forma E nós como sabemos, for mais conveniente. nós sabemos quanta falta de vocabulário os alunos têm. Portanto, nunca nos podemos Muito. esquecer que enriquecimento de vocabulário é fundamental. É fundamental. A Caixa das Palavras é a peça mais divertida e lúdica do projeto, com jogos que desafiam e motivam os alunos. O Desvenda a Palavra desafia os alunos a aprender palavras novas e a usá-las em contexto. Ajuda assim a desenvolver o seu vocabulário. Já no Relembra, podemos rever conteúdos de forma rápida no início ou no final da aula. E o Vamos Falar de Nós incentiva os alunos a trabalhar em grupos pequenos, promovendo discussões sobre temas pessoais e estimulando a expressão oral e a empatia. Lê a tua pergunta. Tenho ideia de que agora se aposta muito nos vídeos, mas os recursos digitais por si só não se traduzem numa verdadeira aprendizagem. Por outro lado, penso que a parte lúdica, nestas idades, continua a ser fundamental para a aprendizagem. Que dinâmicas sugerem aplicar em sala de aula sem cair sempre na visualização de vídeos, algo palpável e lúdico? Olha, eu não diria que a parte de escrita seja totalmente lúdica, mas estes cartões estão tão apetecíveis de trabalhar. Já viram a ilustração? Não é? As ilustrações destes cartões com as tarefas muito bem Esta definidas. peça é escrita passo a passo, não é? É, escrita passo a passo. Exato. Portanto, é quase levar os alunos ao colo, diria, metaforicamente falando, que nós ajudamos essencialmente o aluno a percorrer determinadas etapas para a produção textual. Portanto, há aqui desde a parte inicial do objetivo da produção do texto, passando por as diferentes estruturas, que é o texto narrativo, mas temos outros tipos de texto, por exemplo, o texto descritivo. Temos de todas as temos tipologias. todas as Sim. tipologias, Olhem, do texto opinião, a melhor comida do mundo. Incluindo o texto não literário. Incluindo o texto não literário. Exatamente. Uma outra proposta que apresentamos é a escrita passo a passo. Trata-se de um conjunto de 24 cartões com atividades de escrita orientada, acompanhadas de um caderno com apoio teórico, integrando todas as tipologias textuais. Estas atividades foram concebidas com o propósito de tornar a tarefa de escrita mais autónoma e divertida. Os alunos têm muita dificuldade na construção das frases. Começa logo pela falta de compreensão das funções sintáticas. Pois. Apresentam propostas que me apoiem nesta tarefa tão difícil? Nós temos uma peça. Uma peça com o conceito de aula-chave na mão. Porquê? Esta peça,
que é o ginásio das funções sintáticas, tem um apoio teórico para o professor, tem exercícios de aplicação por níveis e tem instrumentos também para o trabalho de grupo. Há aqui uma coisa que é fundamental, porque os treinos estão divididos por diferentes graus, sendo designados por treinos médios, avançados ou treinos de alta intensidade. Portanto, eu acho que só a nomenclatura faz com que aprender esta matéria seja um desafio. E depois... E não esquecendo que também tem os planos de aula. Sim, é o plano da aula chave na mão. Portanto, o professor pode levar, já tem a aula preparada, é só levar esse instrumento que trabalha igualmente as classes de palavras, porque os alunos têm que ter consciência quais são as classes de palavras que estão envolvidas em determinadas funções sintáticas. O ginásio das funções sintáticas apresenta planos de aula individuais de modo a que o professor os possa utilizar em qualquer momento, numa lógica de aula chave na mão. Vamos dar alguns exemplos de como podemos usar este ginásio em sala de aula. O ponto de partida para a contextualização teórica pode ser um vídeo ou um PowerPoint. Vejamos o exemplo do complemento oblíquo. Se eu disser eu dei, quem me ouve vai logo perguntar deste o quê? Deste a quem? Tenho de usar os complementos. Dei um livro à Sofia. Um verbo transitivo sem complementos é como um carro sem energia. Não anda. Ora, neste vídeo, quero falar de um complemento chamado complemento oblíquo. Apresentam-se de seguida todas as informações teóricas sobre a função sintática, neste caso, o complemento oblíquo, incluindo as classes de palavras que a podem integrar. Seguem-se exercícios de aplicação com vários graus de exigência. O ginásio integra ainda um conjunto de materiais que permitem ao professor trabalhar estes conteúdos em grupo. Para além disso, temos uma outra coisa que é muito interessante, que é, olha, deixa-te colocar aqui, que é para mostrar melhor, que é esta brochura, exemplifica no fundo como é que os verbos se constroem, qual é a construção que é exigida por cada um dos verbos. E depois do predicado. Sim. Exatamente, sim, porque isto vai versar no fundo sobre as subclasses dos verbos. Simultaneamente nós temos aqui as frases que o professor tem à disposição, pode projetar e depois, muito engraçado, é os alunos estes cartões poderem colar ou anexar com estes ímãs a função sintática que é desempenhada por aqueles grupos que estão designados. E temos aqui o sujeito, o modificador, o predicado, o predicativo de sujeito, o complemento oblíquo, o indireto, o direto, o complemento agente passiva e o vocativo. Todas as funções sintáticas trabalhadas no sexto ano, não é? Tem imensas peças para trabalhar esta parte da gramática. Para ajudar a trabalhar as funções sintáticas em aula de uma forma mais eficaz, propomos ainda uma outra peça, treinando as funções sintáticas. São 9 cartões com as funções sintáticas e frases para análise em sala de aula, que podem ser projetadas ou escritas pelo professor. Ao longo do manual interativo, em contexto, está disponível um grande conjunto de recursos que oferecem a todos os professores a possibilidade de adotarem diferentes abordagens, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e adequadas aos diversos perfis de aprendizagem. Os recursos incluem exercícios interativos, quiz EV, vídeos, como as dicas fora da caixa, áudios, testes interativos, incluindo provas moda e entre outros. Ainda na escola virtual, os professores poderão encontrar recursos cuja finalidade é apoiá-los mais diretamente no seu trabalho, testes e questões-aula do dossiê do professor e testes rápidos, PowerPoint e outros recursos em formatos editáveis para uma fácil adequação à realidade de cada turma. Eu estou muito orgulhosa. Não sei o que é que vocês sentem. Também. Está a missão muito e trabalho. que vai facilitar o trabalho dos professores em sala de aula. Sim, eu penso Eu espero que isto contribua para o engrandecimento do nosso ensino, não é? E que os professores encontrem neste projeto uma solução para as suas aulas. tudo aquilo que eles precisam está aqui. Está aqui. Está aqui Missão em grande cumprida. parte.